Boa tarde a todos. Bom, eu acho que a gente está caminhando bem em relação ao conteúdo. As ideias que a gente vê de estatística, de fato, se resumem ao que foi dado na última aula. Então, hoje eu vou dar algumas ideias de matemática financeira e, ao terminar essa parte de matemática financeira, eu vou passar uma atividade que já acumula os três, né? Os três que eu digo é a parte final de geometria analítica, né? Que a gente não fez atividade para ela. Estatística, né? E matemática financeira. Fica esses três. Para a parte do quarto bimestre, né, referente ao quarto bimestre, a gente fica com números complexos e um pouquinho de polinômios. E com isso a gente fecha o conteúdo anual. Tradicionalmente nas discussões que a gente faz, que eu fazia, né, no caso presenciais, só tem um assunto que eu dava a mais, que ele não faz parte do terceiro ano propriamente dito. Né? Eu dava esse conteúdo a mais porque eu encerrava a parte de polinômios nas primeiras semanas do quarto bimestre. Então, vai ser, não tem como eu dar esse conteúdo, né, que eu dava para as outras, que eu, no caso as outras turmas já viram. Então, de fato, a gente vai ter que fechar, né, com o conteúdo propriamente dito do terceiro ano. Então, dá para fechar, sei lá, em tempo hábil, como previsto, pelo menos de minha parte. Bom, então a gente vai ver umas noções de matemática financeira, tá? E, ao terminar, eu passo a atividade para vocês. Lembrando que as atividades são sempre cumulativas, né? Isso para quem não faz. No caso, para quem não vem fazendo, né? Aí lá eu vou colocar uma legenda, né, dizendo quais são as atividades que tem que fazer, né, caso o aluno tenha faltado as respectivas, né, que vão estar lá. Muito bem. Então, falando de forma introdutória essa parte de matemática financeira, é uma coisa muito comum, né? A gente é bombardeado diariamente por informações referentes a vendas de produtos. Né? Isso na própria internet, né? Ou sei lá, e se você passar aí na Monte Rei, né? Aí no Planalto, né? Tem diversos comércios e lá sempre tem informações desse tipo, né? Que tem informações percentuais, né? Que informam a ideia de desconto, promoções, né? Essas coisas. Bom, enfim. Então, a ideia de aumentos e descontos é a seguinte, né? Eu tenho uma taxa, normalmente essa taxa é um percentual, então, quando eu tenho 1 mais a taxa, 1 se refere a 100%. Né? A ideia de percentual é isso, né? É algo dividido por 100. Então, por exemplo, P por cento é P dividido por 100, né? É a simbologia para isso aqui. Isso aqui é equivalente a isso. Então, isso significa que se eu digo 80%, 80 dividido por 100, né? E assim segue. Tá? E quando ele fala assim, então a minha taxa ela é uma estrutura dessa. Né? A minha taxa aí é uma estrutura, né, que tem é um percentual de um número. Então, quando eu faço
1 mais a taxa, nós sabemos que se eu dividir 100 por 100, né, isso aqui dá 1. E nessa linguagem, né, isso aqui é 100%. Então, 100% é 1, equivale a 1. Ou seja, eu estou pegando uma unidade e somando uma taxa. Então, aqui eu estou tendo um aumento. Em contrapartida, se eu pego a minha unidade e retiro a minha taxa, né, eu estou retirando uma parte dessa unidade. Então, na verdade, aqui eu tenho um desconto. Tá? Então, a ideia de percentual é um padrão para facilitar a visualização. Então, às vezes é difícil a gente contar. Sei lá, se eu disser assim, se eu, sei lá, falo uma mensagem qualquer dizendo que tantos milhões do Brasil realizam determinada atividade, quando eu falo em questões percentuais é bem mais simples, né? Eu não preciso nem saber quantos habitantes tem no Brasil, por exemplo. Se eu disser, sei lá, 50% dos brasileiros, sei lá, não jantam, qualquer informação, né? Vamos supor isso, né? Não jantam. Ou seja, a metade da população. Aí eu preciso saber exatamente quantos habitantes tem, né? Na verdade, essa informação com percentual já exclui isso, né? Eu não preciso saber quantos tem. Então, essa é a ideia, né? Pelo menos aqui para matemática financeira, a gente usa o tempo inteiro. Então, aqui como exemplo, estou considerando uma taxa de 20%, que é a mesma coisa de 0,2, tá? Se um valor, um valor de um produto recebe o aumento de 20%, então você vai pagar 1,2 ou 120%. Então, sei lá, você vai receber R$ 100, por exemplo. Né? Você recebe R$ 100 por dia no seu trabalho, vamos supor. Se você vai receber um aumento de 20%, então você vai passar a receber 120 por dia. Essa é mais ou menos a ideia, né? Usando um exemplo bem trivial. E de maneira análoga, né, se eu retirar 20% de 100, né, é 80%, né, que aí no caso é um desconto. Da mesma maneira, né, sei lá, se você paga R$ 100 por mês de um, sei lá, de um serviço, né, sei lá, de internet ou qualquer coisa assim, se você vai passar a pagar 80%, é porque você vai passar a pagar R$ 80. É mais ou menos essa a ideia. Tá, e tem a ideia da variação percentual, né? Tipo assim, você tem um produto, ele tem uma mudança, né, de valor. Então, a gente subtrai do valor antigo e divide pelo valor antigo para saber o percentual, né, em relação ao produto. Tipo, é o inverso, né? Aqui eu estava falando só em relação ao percentual propriamente dito. Aqui eu estou falando em relação a valores. Como é que eu sei a variação percentual de um determinado objeto? Então, essa é a expressão, né? Eu tenho o novo valor, eu subtraio do velho valor para saber se isso aqui for positivo, é porque o novo valor ele vale mais do que o antigo. Se for negativo, aí eu sei que o novo valor vale menos. E quando eu divido pelo valor antigo, aí eu vou saber percentualmente se houve um aumento ou não, né, em relação ao produto anterior. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um valor aqui de 120 e eu tenho aqui o valor antigo era 100. Né? Então, qual é a variação percentual? Né? Bom, 120 menos 100 vai dar só 20, né? E se eu dividir por 100, ou seja, a variação percentual foi de 20%. Né? No caso, do 100 para o 120, houve um aumento de 20%. E aqui tem o contrário, né? Se eu fizer 80 menos 100,
vai dar menos 20. Menos 20 dividido por 100 vai dar menos 20%. Ou seja, o menos indica que houve um desconto, né, e o mais indica que houve um aumento. Só reforçando o que eu acabei de falar, do exemplo que eu acabei de passar, né, se eu coloquei aqui dois casos. Né? O primeiro caso, o valor futuro é de 120 e o valor inicial é de 100. Então, quando eu fiz isso aqui, é a diferença do que aconteceu, né? O valor era de 100, passou a ser 120. Qual é essa diferença, né? R$ 20. E como isso aqui é positivo, significa que o produto, um determinado produto, ele aumentou R$ 20. Aí quando eu divido isso aqui pelo valor inicial, né? Aqui eu peguei um valor simples, né? Porque eu peguei o valor inicial 100, quer dizer, essa divisão aqui já dá o percentual, né, de cara. Mas se for qualquer outros valores, a gente vai ter da mesma maneira o percentual. E o segundo caso, né, é se o valor passasse a ser 80. Aí a nossa diferença ia dar menos 20, né? Ou seja, com o novo valor, houve uma perda de R$ 20 em relação ao valor inicial. E se eu faço essa divisão pelo valor original, então eu vou ter o percentual. No caso aqui, houve um desconto de 20%, e aqui houve um aumento de 20%. Então, essa fração aqui, ela indica se houve aumento ou desconto e de quanto. Né? Aí só pegando um valor assim, mais não tão simples, né? Então aqui também dá para a gente usar aquela nossa ferramenta que a gente usou na aula de estatística. Essa espécie aqui de Excel, ela funciona bem também para essa parte financeira. Então, deixa eu só dar um zoom aqui, para ficar mais interessante para todo mundo. E eu vou pegar uns valores não tão simples, né? Então, eu vou colocar aqui V0, aqui V1, né? Ou seja, sei lá, eu tenho um valor inicial, vamos supor, R$ 33,87, né? Quer dizer, aqui já não é mais tão simples, né? Passou a custar R$ 36,82. Tá, 82 não, vou botar, sei lá, 49. Aí, se eu perguntar, tá, qual foi a variação percentual disso daí? Bom, então a variação percentual, né, de acordo com o que a gente viu lá, o que a gente faz, né? A gente, eu vou fazer a variação aqui em cima, né? E aqui embaixo eu faço o percentual. Então eu vou pegar o valor mais atual, né, que é o valor final, e eu vou subtrair do valor inicial, ou seja, aumentou R$ 2,62. Isso aí foi o nosso aumento. Né? Agora, em percentual, como é que a gente sabe? Bom, o percentual é você pegar o valor da parte e dividir pelo todo, né? Então, a ideia é dividir pelo valor inicial. Aí deu esse valor aí. Tá, e se eu perguntasse a vocês, esse valor que apareceu aqui configura um aumento ou configura um desconto?
que vocês acham? Bom, o Tiago disse que é um desconto. Todo mundo concorda com o Tiago? Sim, concordo. Ok. Por que é um desconto? Assim é fácil, né? Carlos Felipe só concorda se ele... Eu sou do seu tá ligado. Desculpa. Então, Tá vou desculpado. repetir. Essa diferença que deu um valor positivo, consequentemente, aqui esse percentual configura um aumento, né? Porque para essa diferença dar positivo, o valor atual tem que ser maior do que o original, né? Se eu considerar esse caso aqui. Agora, se eu considero esse caso aqui, o valor atual ele é menor do que o original. Consequentemente, quando eu faço a diferença, isso aqui, ó, deu negativo. Então, esse o negativo é o que configura o desconto. E aqui na nossa tabela, esse valor aqui ele não é negativo, né? Consequentemente, isso aqui não configura o desconto. Observe que o valor inicial é 33, né, e alguns centavos, né? Vou comentar só a parte inteira. Não, relaxa. Aqui é importante, inclusive, o erro é importante para o desenvolvimento, né, da nossa atividade. E o valor atual passou a ser maior. Então, a diferença aqui deu positivo, né? Ou seja, aumentou R$ 2 e esse é a taxa percentual de aumento. Aí eu pergunto, aqui, o que está escrito aqui? Quantos por cento é referente a esse número que está aqui, ó, destacado? Quem sabe dizer isso? Quantos por cento significa aí desse número? Eu não sei, professor. Tá, colocar aqui, eu vou só escrever, tá? Ok, que bom, né? Acho que foi o Matheus que disse que não sabe, né? Ainda bem, porque aí ele não sabia, né? Agora ele vai saber. Me ensine, por favor, professor, para aprender. Lógico. Então o número é esse, né? Bom, como é que a gente sabe, como é que a gente faz a leitura desses decimais em percentual? A leitura a gente faz assim, ó. Esses dois primeiros números é a parte inteira do percentual. Então, o Anthony escreveu assim, 2,7, né? No caso, 2,7%. Então, assim, não é bem isso, tá? Isso aqui, na verdade, é 70%. Quer dizer, aqui é isso mesmo, é 0,7%. Né?
Ele, na verdade, não considerou, quer dizer, está quase lá, né? Não é bem isso aqui, não. Na verdade, isso aqui é assim, ó, é 7, vírgula, né? Porque essa aqui é a parte inteira. Agora eu vou botar a parte decimal, que é 74. Né? Então, na verdade, isso aqui em percentual é 7%. Tá? Então, o Anthony ele quase acertou, né? Ele errou só por uma casa decimal. Hoje, mas eu entendi. Ele não conta o quanto era o número antes, como 100%? É porque aqui não tá em percentual. Né? Quer dizer, tá Como assim? indiretamente. Aqui tá indiretamente, né? Mas aí, na hora que eu vou escrever em percentual, eu tenho que observar a parte inteira e a parte decimal. Aqui é a parte inteira, os dois números após a vírgula. Quem é a parte decimal? É o terceiro e quarto número após a vírgula. Professor, Então, é como se estivesse multiplicando por 100. na verdade, o produto por 100 é para você encontrar literalmente, né, quem é o seu número em percentual. Mas, assim, eu acho interessante fazer esse tipo de leitura, porque aqui é no olho, né, não preciso multiplicar. Então, deixa eu passar aqui outro exemplo. Vamos supor que esse V1, ao invés de ser 36, eu vou botar, sei lá, 56, né? Suponha que houve uma inflação monstruosa e o produto era 33 e passou a custar 56, vamos supor. Aí, como é que fica aqui a taxa percentual? Aqui eu vou fazer a diferença, né? Então, vou pegar o valor atual, supondo que seja esse, né? E vou subtrair do original, que é esse daqui. Bom, então aumentou R$ 22, tá? Aí eu quero saber, ó, R$ 22,45. Aí eu quero saber a taxa percentual. A gente já tá observando que é um aumento. Eu vou colocar aqui do lado dele, tá? Então, a taxa percentual é a diferença dividido pelo original. Pronto, apareceu esse número. Aí a pergunta é, qual é a leitura desse número em percentual? Né? Deixa eu só copiar ele aqui. 0,6628. Eu quero escrever em percentual. Como é que eu escrevo esse número? Diga aí para mim. 66,28%. 66,28. É isso mesmo, né? Então, os dois primeiros números é a parte inteira do meu percentual e os dois na sequência é a parte decimal. Professor, se aparecer um quinto número, né, vamos supor que aparecesse assim, ó, sei lá, como é que eu, né, faço aqui a minha descrição? Aí entra a técnica de arredondamento, tá? A gente continua os dois primeiros, é a parte decimal, e aqui a gente vai só observar se esse número, quem é mais próximo, né? Se 283 é mais próximo que 280 ou 290. Tá? No caso aqui, a gente observa que é 280. Então, como o próximo é zero, então eu não preciso mais escrever. Então, eu escrevo só 28, né? Que é a mesma de notação científica, tá? Se aqui for, sei lá, 5 ou mais, né? Aqui você soma uma unidade. Se for menos, deixa do jeito que está. Tá? E é assim que a gente escreve, verifica aumento ou desconto, dado os valores. Né? Muito bem. Então, está tranquilo até aqui essa ideia de aumento e desconto e de taxa? Tá sim. Muito bem. Sim, aplicável.
É uma vantagem, né, desse assunto, que a gente, exemplo não falta, né, no dia a dia. Então, cada um, se abrir a internet em qualquer momento, né, sei lá, você pode pegar o primeiro exemplo e já, né, fazer alguma aplicação. Fora que essas ferramentas também são bem valiosas para isso, né? Você pode ir montando uma tabela, você vai olhando o que está acontecendo. Tá. Então, o mercado, de forma geral, ele, é, pode ser regido, né, por dois tipos de sistema. O sistema que funciona a nível de juros simples, né, isso aí a gente já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, ou juros compostos. O nosso mercado, na verdade, ele é movido a nível de juros compostos. E a razão é simples, porque essa taxa aqui é uma função exponencial. Veja que, aqui eu vou falar mais em detalhes, né? Mas se a gente olhar a expressão, o dinheiro, né, que a gente vai acumulando, em função aqui do tempo, né, meu N é tempo, em meses ou em anos, não sei qual medida a gente adotou ainda, mas aqui a minha variável é um expoente. E a função exponencial, ela é a função que cresce mais rápido das funções elementares, né? A gente pega a função dos polinômios, né, que é a função quadrática que a gente estuda, ou as lineares. Se a gente pega as funções trigonométricas ou a função exponencial, das três, a que cresce mais rápido, né, ou a que gera os maiores valores mais rapidamente é a exponencial. Então, o mercado ele usa a função exponencial, né, por causa disso, né, para se ganhar dinheiro em menos tempo possível, né, essa é a ideia. Então, esse é o regime dos compostos, né? O simples não, ele não gera tão rápido. Aqui é uma função linear, né? É uma função a mais simples que tem, mas não gera dinheiro tão rápido quanto nos juros compostos. Então, só fazendo uma leitura aqui bem rápida, né? Considere o capital C. O capital, quando a gente comenta assim, normalmente é o capital de entrada, né? É o que você tem para investir, sei lá, supostamente, né? Ele vai ser ampliado, sei lá, se você põe uma poupança ou qualquer outro tipo de sistemas, né, que você invista em um banco, por exemplo, né, e seu valor, quer dizer, vai ser ampliado ao longo do tempo, né. Então, o que eu estou considerando aqui é esse caso, né, não estou considerando o caso que você vai financiar uma casa, por exemplo, porque ali seu dinheiro não está ampliando, né, na verdade ali você está pagando mensalmente um valor que pode ser decrescente ou pode ser constante. Ali já é outra coisa, né? Tem umas fórmulas lá um pouco, até não tão simples, que gera aquelas tabelas. Deixa eu ver aqui, Matheus botou um comentário, 20% na queda da Petrobras gerou prejuízo de 100 bilhões. Mas aí é mercado financeiro, né? Aí essa taxa é variável. Então, essa ideia do mercado financeiro, né? Me explique melhor, por favor. Que foi? É variável, como assim? Variável assim, ó, por exemplo, tem a ver com essa ideia de bolsa de valores. Ah, sim, sim, sim. Tipo assim, o pessoal fica de olho, né? Se vale a pena comprar ou não. Então, tipo assim, tem um produto que você está interessado, vamos supor. Aí o produto, a taxa dele, suponha que é 10%. Aí você, pô, tá barato, eu vou comprar. Aí você demora lá um minuto, a taxa sobe para 50%. Aí você, não vou comprar mais não. Vou esperar, ver se cai. Aí de 50 passa para 70. Aí de 70 passa para 100. Aí quer dizer, você já vai... O preço de um produto, na verdade, você vai pagar dois produtos, né?
Eu disse, não, vou esperar. Então, funciona assim o mercado, né? Você compra algo, aí você vende, né? Você põe à venda se a taxa estiver alta e, sei lá, e você compra se a taxa estiver baixa, né? Mas aí ele oscila o tempo inteiro, né? Mas ali é outra coisa, né? Ali, assim, Entendi. ali é uma As coisa ações, né? mais... É o quê? Entendi. Obrigado. De nada. Ali sei lá, é um dinamismo muito alto do mercado, tá? Então, aqui o que a gente está vendo é um nível mais elementar. Então, vamos considerar um capital C, que, repito, né, ele vai ser ampliado. Então, como é que ele vai ser ampliado, né? Bom, a gente sabe que a taxa, quando eu somo a 1, aqui eu estou tendo um aumento. Então, se eu pego o capital e multiplico por isso daqui, eu vou saber quanto é que vai ser o meu novo capital, né? Quer dizer, aqui eu já estou aplicando o meu aumento. E no regime simples, esse capital vezes essa taxa é o que vai ser acrescido todo mês. Então, por exemplo, o capital de entrada foi esse. No mês seguinte, você vai ganhar o que você investiu mais uns juros, né? É o que a gente chama, né? Mais uns juros. Aí no segundo mês, você vai ganhar o capital que você investiu inicialmente e duas vezes os juros, né? Quer dizer, desse mês para o anterior, aumentou mais os juros. Então, aqui no enésimo mês, vai ser N vezes os juros, né? Então, essa é a fórmula, né? Acaba sendo a fórmula dos N meses, né? Quanto é que você vai gerar, tá? Então, os juros é o acréscimo em relação ao capital e o I é a taxa, né? E o N é o tempo. Então, vamos fazer isso lá na tabela, tá? Vamos ver aqui. Aqui ele está pedindo uma coisa, mas a gente já resolve essa conta aqui. Eu quero só mostrar como é que funciona aquilo lá que eu exibi, né? Então, eu vou colocar aqui o capital C, não vou botar aqui não. Eu vou botar aqui o tempo N, aqui eu vou botar o capital, e aqui eu vou botar uma taxa. Esses são os elementos. E aqui vai ser o que a gente chama de montante. Montante é o que vai se acumular, né? Ao longo do tempo. Então, sei lá, vamos botar tempo zero aqui. Tempo zero, o Thiago colocou um exemplo aqui. Deixa eu só ver o que ele... R$ 100, juros de 1% em N meses. 5 meses é 1%, né? 1% é R$ 1 por mês. Então, 5 meses é R$ 5. É tipo isso? Exatamente, é exatamente isso. Tá? Sendo que aqui eu vou colocar valores não tão triviais, né, quanto esse, já que eu tenho essa ferramenta aqui que nos favorece nesse sentido, né? Então, eu vou optar aqui só 10 meses, tá? Aí, não vou pegar um valor simples, não. Vamos supor que você tem na sua carteira R$ 89,45. Aí você vai lá no banco, aí no banco a taxa é baixa, mas vamos botar aqui uma taxa de, sei lá, 1,2%. Vamos supor que a taxa do banco, vou botar uma taxa, sei lá, vou botar 0,6%. Aí, beleza, a gente viu o número decimal, como é que eu escrevo em percentual, como é que seria o contrário, né? 0,6% é 0,06. Por quê? Porque os dois primeiros, minto,
Os dois primeiros é a parte inteira, né? E a parte inteira é zero, né? Então, na verdade, não é isso aqui, não. Na verdade, é isso aqui, ó. 0,06, tá? Porque os dois primeiros é a parte inteira e os dois na sequência é a parte decimal, né? Então, tá, essa é a minha taxa. Eu vou colocar aqui. Então, minha taxa é 0,006, que isso é 6% ao mês. Aí a pergunta é, quanto é meu montante? Então, meu montante vai ser o seguinte, vai ser igual o capital que eu dei a entrada. Na verdade, aqui não tem capitalização, porque você acabou de ir no banco, né? Então, na verdade, aqui o tempo é zero. Mas eu vou colocar isso, né? Então, aqui vai ser o capital. Eu vou botar, ao invés de montante, juros. Eu vou botar os juros aqui, que a gente já visualiza como é, e depois o montante. Então, quem vai ser os juros, né? Os juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. E nosso tempo, no caso, aqui é o tempo zero, né? Eu acabei de chegar lá no banco. Então, nossos juros vai ser zero. Aí quem vai ser o montante, né? O montante vai ser os juros mais o capital. Ou seja, não mudou nada. Logo quando você chegou lá, né? Bom, aí quando vem para o segundo mês, o mês na sequência aqui, né? Aqui ele já vai reproduzir todos os juros, né? O Excel. Aí não fez. Com licença, professor. Eu queria Pode. pedir permissão para sair, que eu vou ter que resolver um negócio com meu pai aqui. Tranquilo. É mentira dele, vai jogar bola. Não, é sério, eu vou sair com o pai aqui pra resolver um negócio. Aí depois que eu voltar com o pai que eu vou jogar bola. O macho não tem pai, Caio, Carlos. Engraçado você. Eu vou sair, viu, professor? Com licença. Tá bom, tranquilo. Eu não menti, não. Ok, então, para o segundo valor aqui, a gente vai pegar o capital. Eu acho que ele não fez nada aqui porque não tinha nada, né? Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Esse valor aqui, o capital sempre vai ser o mesmo, né? O capital de entrada é sempre o mesmo em todos os meses. No primeiro mês, qual é o capital de entrada? É o mesmo que esse. Então, aqui, vou só repetir aqui. Rapaz, porque ele... Ok. Em todos os meses, o capital de entrada vai ser o mesmo. Em todos os meses, a gente está considerando que a taxa é a mesma. Ela não tem variação. Então, eu vou botar assim e assim segue. Né? Ok, a taxa é igual. Agora sim ele vai fazer, né? Que é os juros, né? O produto, quer dizer, os juros no primeiro mês vai ser 53 centavos. Então, se você pega quase R$ 90, a taxa de 6% ao mês, você vai ganhar 50 centavos no primeiro mês.
Aí, no caso, somando os 50 centavos ao dinheiro que você tinha, né, que você aplicou inicialmente, aí você vai ter um montante de, quer dizer, aumentou aqui, né, de R$ 89,45, né, passou a ser quase que R$ 90. E isso aqui segue, né? Então, no segundo mês você vai ganhar R$ 1, né? No terceiro mês vai ser 1,60, né? Quer dizer, em 10 meses você vai ganhar R$ 5. Na verdade, a poupança é um pouco mais complexo, né? Esse aqui que eu estou exibindo é mais simples. Sim, sim, mas é o mesmo, como pode É a mesma, dizer, mesma ideia, né? é o mesmo modelo, né? Então, Sim, sim. por, por exemplo, depois de 10 meses, nessa taxa aqui, se você depositar esse dinheiro, né, depois de 10 meses você vai sair com R$ 94. Aí você pode dizer assim, é muito baixo. Mas, dependendo da aplicação, né, isso aqui, sei lá, pode chegar até 20%, né? Enquanto é 20%, aí já muda drasticamente, né? Ok, então essa é a ideia do juros simples, né? Peraí, deixa eu só ver se aqui é simples ou é composto. Na verdade, eu acho que esse aqui é composto. É composto. O simples, o que aumenta no primeiro mês, não, é isso mesmo. Porque esse valor é duas vezes esse. Esse valor é três vezes esse, né? Então é linear, não é exponencial. Então esse aqui é simples mesmo. Tá? Só para a gente fechar o encontro, eu vou responder um exemplo aqui, né, do nosso material. Ele pede os juros de um capital de 341,25, a taxa de 6% ao mês, durante 4 meses. Né? Então, aqui a ideia é a aplicação de fórmula. Né? Ok. Então, vamos só ver como é que a gente vai armar isso. Para responder isso. Né? Então, aqui, na verdade, ele só pede os juros. Então, o que, que a gente tem? Né? Ele dá um capital de 341,25 e 25. A taxa é de 6% ao mês e o tempo é de 4 meses. Então, o primeiro detalhe, né? A taxa e o tempo estão padronizados. Então, por exemplo, se essa taxa aqui fosse ao ano, ou eu transformava a taxa que é mensal para anual, ou eu transformaria o tempo de anual para mensal. Né? Ok. Então, como aqui está na mesma taxa, então eu posso multiplicar do jeito que está aqui. Então, quem seria nossos juros? Seria o capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa é a ideia. Né? Então, 341,25 vezes 6%. Aí 6%, aqui é 0,6%. Quem seria 6%? Bom, então esse 6 é a mesma coisa de 6,00, né? Então, os dois primeiros, ou seja, 0,6 é a parte inteira. Né?
Os demais, que é 00, aí eu não preciso mais escrever a parte decimal. Então, eu vou fazer 0,06 aqui e o nosso tempo é de 4. Então, esse produto é o que vai me dar os juros, ou seja, quanto é que eu vou ganhar depois de 4 meses. Então, a ideia é equivalente a essa. Aqui eu botei a tabela depois de 10 meses, né? Então, R$ 89,00 a essa taxa no tempo de 10 meses vai me render um montante, né? Aqui já está os juros, né? Os juros, no caso, aqui me rende R$ 5,00 só e 36 centavos. Né? Bom, mas aí para o nosso caso lá, deixa eu mostrar aqui, tá aqui o nosso caso, né? Eu vou usar a calculadora mesmo. Né? Então vai ficar 341,25, né? Então 341,25 vezes 0,06, né? Vezes 4. Então, R$ 341,25, a taxa de 6% em 4 meses, você vai ficar com R$ 81,00 a mais, né, a regime de juros simples. Deixa eu colocar aqui. Então, é R$ 81,90. Ok. Então é isso. Eu acho que por hoje já deu. Próxima aula a gente vê a ideia do regime de juros compostos, né? Aí encerra essa parte aqui de juros, né? Que é só a ideia mesmo, ele não procura se aprofundar, tá? Aí depois disso eu passo a atividade para vocês, tá? Eu vou só, o tempo já estourou, vou só fazer a chamada aqui e liberar vocês. Bom, gente, então é isso, tá? Então, por hoje é só, vocês estão liberados. Até